Tava assistindo uma live esses dias de lançamentos, etc e tal, e olha que interessante, de 3 a 5 pessoas fizeram perguntas dentro da live que era como ser um estrategista digital. Há espaço ainda no mercado para estrategista digital? E o expert que estava fazendo a live, era uma live aqui pelo YouTube, ele falou: o que mais falta hoje no mercado digital são estrategistas. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Oi, eu sou a Cláudia, esse é o meu canal onde a gente fala sobre lançamentos, vendas e tudo em volta do mundo do marketing. Eu sou estrategista digital. Eu nem gosto muito de falar digital, porque muito antes do digital eu já era estrategista na parte física e sempre trabalhei com marketing. Bom, interessantíssimo isso, porque quando eu vi, nossa, como aprender a ser estrategista digital, de fato, eu nunca vi um curso onde dizia, vem aprender a ser um estrategista digital. Hoje eu vou usar até meu computador aqui, porque vai ser um vídeo um pouco mais longo, mais complexo. Eu acho que eu vou até colocar aqui o meu microfone, até para eu não me perder na nossa comunicação. Vai ser um vídeo bem mais técnico, então fica aqui se você tem interesse de saber o que um estrategista digital faz, como que funciona. Vou falar de uma forma mais profunda do que você encontraria nas redes sociais, como Instagram, TikTok, mas não vou tentar abordar tanto, porque senão o vídeo vai ficar extremamente longo. Bom, mas vamos lá. Essa live que eu tava participando, ela era uma live meio que aleatória, ensinando como ganhar dinheiro na internet. Mas como eu sabia que era um lançamento, eu tava ali observando os comentários e como que eles estavam fazendo. Coisa de estrategista. O que acontece? Para você ser um estrategista digital, como eu falei, nunca vi um curso muito específico. Olha, aprenda a ser estrategista digital. Existem 3 pilares que eu acredito que sejam essenciais. Não tem como ser um estrategista se você não tiver esses 3 pilares. Bom, mas como eu falei assim, nossa, agora eu vou ser estrategista digital. Se eu nunca fiz um curso disso, como que do nada eu quis ser? Bom, sempre trabalhei com marketing e é uma história muito engraçada que eu tinha ido viajar com meu marido, a gente fez uma viagem para Itália e quando a gente estava voltando, no aeroporto, eu cruzei com um dos maiores lançadores digitais do nosso país. Só que até então eu não seguia ele. Vamos lembrar que neste momento eu era somente uma proprietária de joalheria. Eu não trabalhava com infoprodutos. Era só venda de joias. Só que o meu marido sempre falou, gostava muito de seguir esse cara. E eu só sabia de vista, vamos colocar assim, nunca tinha me aprofundado. Eu tinha um curso dele sobre lançamentos, mas eu nunca tinha assistido porque eu achava chato, eu achava que ele falava demais. E a verdade é essa. Só que quando eu vi ele, a gente cruzou, sabe quando a gente vai passar pelo raio-x? A gente cruzou e eu não sei explicar, mas eu fiquei muito mexida com ele. Eu fiquei assim, a sensação, eu lembro desse dia como se fosse ontem. A sensação que eu tinha é que a frequência vibracional desse cara tivesse tirado toda a minha estabilidade de células. Eu não sei explicar. Foi algo surreal. E quando eu olhei pra ele, eu falei pro meu marido, olha só aquele cara que você vai seguir. Eu fiquei olhando e eu não sei explicar. Foi assim, surreal. Eu cheguei na minha cidade, né? Saí do aeroporto, cheguei na minha cidade e eu fiquei pensando naquilo ainda. E meu marido sempre falou, olha, eu acho que você não é da joalheria. Eu acho que você tinha que mexer com lançamentos. E meu marido, ele é uma pessoa que fala pouco, mas quando fala, fala muito certeiro, sabe? E a gente, como esposa teimosa, não escutei ele, porque eu sempre falava assim, balela, que bobeira, tá louco, nada a ver. Só que depois desse dia eu fiquei tão mexida que eu falei, quer saber? Tipo, à noite, vi ele de manhã. À noite eu peguei o Instagram dele e eu fui comendo o feed dele. E eu fui entendendo o que o meu marido queria dizer, que era, qual era o melhor ponto onde eu me sobressaía dentro da minha joalheria? Na criação das campanhas de lançamento. Era onde, quando a gente ia lançar a campanha de lançamento, de coleção, era onde eu brilhava, era onde a marca brilhava. Eram coisas assim, tão fora da curva, que era batata. Eu fazia uma campanha, tipo a campanha de Dia das Mães, campanha de Dias Namorados, qualquer campanha que a gente fizesse. Mas não dava uma semana. Eu vi um monte de gente que tinha marcas também que me seguiam replicando. Seja foto, seja campanha, seja os estilos de vídeo. E eu amava aquilo.
adorava, eu nunca me importei de me copiarem, porque era a maneira de eu ser reconhecida, eu me sentia reconhecida, eu falava, nossa, realmente, eu arrasei nessa campanha a ponto de os outros quererem copiar. Então nunca foi ruim pra mim, eu nunca vi isso como malefício, pelo contrário, quando as outras pessoas, os outros clientes, ou até mesmo amigas, mandavam, olha, a marca da fulana de tal fez um vídeo igual ao seu, olha, a fulana de tal fez uma foto exatamente como a sua, e eu sei que era uma foto que não era, tipo, uma referência comum, porque toda vez que eu ia criar uma campanha, eu captava várias referências e eu ia meio que compilando elas só pra ficar uma coisa muito única pra minha marca poder se destacar. Então eu sabia que era só eu que tinha feito. Enfim, quando eu fui entendendo que isso era a base de lançamentos, e eu peguei daí à noite o curso da primeira aula desse cara pra assistir, eu falei, nossa, realmente eu acho que é aí que eu tenho que ir. Resumindo, fiz o curso dele muito rápido e fui entendendo que tudo que eu fazia, eu tive até uma implicância muito grande com a palavra estratégia por muitos anos, porque eu achava que as pessoas utilizavam essa palavra com, tipo, palavras ao vento, de tão forma inadequada, que eu peguei um pouco de ranço. Mas a verdade é que se eu não tivesse pegado esse bode, talvez eu teria crescido mais rápido. Porque toda vez que a gente pega ranço de algo, a gente vai bloqueando as coisas para aquilo. E isso foi um grande erro da minha parte. Uma grande imaturidade. Se eu não tivesse feito aquilo, possivelmente eu estaria um pouco mais longe do que eu estou hoje, porque eu perdi tempo, vamos colocar assim. Bom, mas como que eu fui entendendo que isso era ser estrategista? E fui tirando essas barreiras com a palavra. Porque só pensar não é uma estratégia. Porque só ser criativa, nossa, tive uma ideia. Sabe aquele povo da moda que bota 1001 roupas, assim, 1001 peças e fica bonito? Talvez aquilo lá não é uma estratégia, é só criatividade sendo exposta para fora. Mas não é uma estratégia. Sabe, pensado, observado para atingir aquele objetivo. Isso é estratégia. Então, o estrategista digital ou não, ele vai analisar uma questão, um perfil e vai olhar lá na frente um objetivo e ele vai trilhar um caminho para que aquele objetivo seja alcançado. Então, falando dos 3 pilares que todo estrategista precisa ter para ser um estrategista, senão você não é um estrategista. Se você não tiver esses 3 pilares, você não é um estrategista. Você pode brilhar em outros caminhos, em outros meios, mas falar que você é um estrategista digital pode ser errôneo. São 3: curiosidade, repertório e visão. E elas se complementam, então se você não ter algum desses 3 pilares, não tem como você ser um estrategista. Você precisa ter os 3 juntos. Então, primeiro, curiosidade. A curiosidade aqui não é só a curiosidade do fofoqueiro. É você ser curioso a ponto de tudo você querer saber como que funciona. E isso tá muito ligado a quem você era desde quando você era criança. Se você era uma pessoa curiosa, que, por exemplo, eu tenho aqui comigo essa lanterna. Eu sou curiosa do tipo assim, nossa, cara, como que é aqui por dentro? Só 2 pilhas? Mas isso daqui é plástico, que leve. Mas como é um negócio desse? Peraí, eu acho que é aqui que ele conecta. Mas será que conecta aonde? Aí eu vou lá dar um Google para saber como funciona ou como que é montado uma lanterna. Eu que já sou curiosa, eu já sei que existe a energia, ela vai passar dessa pontinha aqui, que tem lá embaixo, tem uma mola que vai gerar energia, que vai passar daqui, que vai passar para cá, que vai grudar aqui e aí vai fazer a luz acender. É esse nível de curiosidade. É você querer saber como tudo funciona. Como que acontecem os processos? Como que funciona um mercado? Sabe aquele tipo de pessoa que você vai sair para ir num restaurante e a pessoa pega e na hora que ela senta na mesa já começa a pensar assim, nossa, pega o cardápio, olha lá. Nossa, R$30 a pizza, R$80. Quantas pizzas cada mesa pega? Uma média de uma pizza e meia? Então, se é uma pizza e meia, vai sair uma média de R$120 por mesa, dividido por tanto, vezes tanto. Nossa, essa empresa aqui, essa pizzaria aqui fatura tantos por dia. Tirando os impostos, os valores de custo, ele deve tirar, em média, uns 20 mil por mês. Sabe esse tipo de pessoa que ela vai matutando as ideias e a curiosidade para saber como tudo funciona? É isso. Esse é o nível de curiosidade que você precisa ter para você ser um estrategista. Você precisa ter curiosidade como tudo funciona, não somente no seu mundo, sabe, na sua bolha, e sim tudo que vai além. Você tem essa curiosidade inata, saber como cada coisa funciona para você saber como tudo funciona, como que chegou até ali. Sabe se você foi aquela pessoa, aquela criança que amava acordar no domingo para assistir Pequenas Empresas, Grandes Negócios,
com certeza você tem esse fator curiosidade que eu tô querendo te dizer. É, sabe, querer saber como as coisas funcionam. É querer saber desde o início como que faz para chegar aqui no final. Seja de um produto, seja de um processo, é você querer entender, conhecer, ser curioso para conhecer todas as etapas e processos. Para quê? Toda vez que você cria quando você tem essa curiosidade, você vai indo atrás dessas respostas, você vai criando então um repertório único, que é o nosso segundo pilar. Ter um repertório vai fazer com que você seja um ótimo estrategista. Por quê? Porque se você é um estrategista, um expert, um lançador, se você trabalha com agronegócio e você só entende de coisa de agro, como que você vai pegar uma referência lá de um banco digital? Você vai pegar a referência de, sei lá, da marca Coca-Cola e você vai conseguir adaptar aquela referência para o seu negócio do agro. Se você não enxergar, não ter esse repertório de outras empresas, você não vai conseguir fazer isso, porque você não vai ter repertório. Existe um livro muito famoso que se chama Roube como um Artista. Não é nada mais, é um livro muito rápido, mas ele é muito interessante, porque em vez de você ficar matutando e querendo inventar a roda, toda ideia não é uma ideia única, sua. Ela é um compilado de coisas que você viu durante a sua vida, que daí, no momento, juntou tudo no seu cérebro, na sua cabeça, e criou-se uma ideia. Que talvez você fique achando que é uma coisa que foi você que inventou, mas não. Você teve grandes repertórios e no momento oportuno que você teve a necessidade de encontrar uma solução para algo, o seu cérebro juntou todas as informações que você tinha dentro da sua pasta, seu cérebro, dentro do seu repertório, e criou-se uma solução. É exatamente isso. O repertório, ele só existe se você é curioso a ponto de querer saber das coisas. E aí você vai agregando esse conhecimento, vai absorvendo e vai ficando lá encaixotado. Não. Eu sempre vou trazer exemplos bíblicos para vocês. Mas Salomão já dizia: não há nada de novo debaixo do céu, então tudo já foi inventado. Então tudo já existe. Se não existe aqui no seu mundo, na sua bolha, existe lá em outro país, existe em outros lugares. Por isso que é tão importante a gente viajar, a gente ir para novos lugares para ter novas ideias. Porque daí você vai pegando, absorvendo mais repertório ainda. E o terceiro pilar é a questão da visão. Porque você pode ser uma pessoa que seja curiosa, tudo começa lá na curiosidade, certo? Porque você não consegue ter repertório se você não for curioso. Mas e a visão? Que é o nosso terceiro pilar. A visão é um diferencial dos executores. A visão é o diferencial de quem se move, de quem se mexe. Nada disso aqui vale a curiosidade e o repertório se você não coloca elas em prática. E se você não consegue ter essa visão. E aí, meus queridos, a parte da visão, eu pesquisei e eu não encontrei como que a gente consegue desenvolver essa parte de ter visão de mercado, visão do que pode vir a acontecer. Você vai adquirindo isso conforme você vai aumentando essa bagagem de curiosidade e repertório. Mas isso é uma coisa muito mais intrínseca de você, porque a curiosidade ela pode ser treinada. Você ir treinando a si mesmo, eu preciso ser curioso para saber como que um livro é feito, como que ele chega numa gráfica, como faz um livro, uma editora, passa por quantos editores, passa por quantas revisões. Isso você pode ir treinando dentro de si. Mas a questão da visão já não. Ela já é mais complicada. Porque ela envolve uma questão muito mais da sua personalidade. Então, por que é importante o ponto da visão? Porque você tendo a curiosidade, esse repertório grande, quando chega um expert para você, você precisa criar, por exemplo, um produto para aquele expert. Vou dar um exemplo. Tem um dentista e ele quer começar a trabalhar com o digital. Se a gente for olhar o mercado, quantos dentistas não estão no digital? Então, como que eu vou criar algum produto que seja diferente do mercado? Aí é um ponto de visão. Aí é você ter visão de negócio. É você, analisar aquele expert, aquele dentista, e você ir observando como é a clínica dele, como que é a agenda dele, como ele atende, qual que é o ponto diferencial dentro do ecossistema dele, e que aquilo ali pode ser um diferencial no mercado. É o atendimento ao cliente, como ele consegue realocar os agendamentos de forma muito rápida, a ponto de fazer a agenda dele nunca ficar vazia. Isso é um diferencial.
Isso é fácil de ser aplicado e vendido? É. Ah, então peraí. Aqui eu tenho um ponto de visão de mercado. Então, como é que eu vou começar a estruturar isso desse cliente, desse expert, para que daqui 6 meses, 9 meses, a gente lançar um curso sobre isso? Opa, eu vou ter que começar agora a criar um conteúdo mostrando esses bastidores, mostrando já para as pessoas a necessidade daquele conteúdo, tipo assim, olha, meu diferencial é esse, se você não tiver isso, você nunca vai conseguir lotar a sua agenda, papapá. Então a gente vai tendo uma visão do que pode vir a acontecer. Um exemplo que eu gosto muito de usar é quando a gente fez a campanha de tênis do jogo, que foi uma campanha que a gente queria envolver esse mundo dos esportes, porque era ano de Olimpíadas, e lá no essa campanha foi lançada, se não me engano, em abril. Só que em novembro do ano anterior, já tava começando aquela onda de Manocity, daquela galera da corrida, sabe? Os influenciadores fitness saudáveis. Tava começando essa onda. E eu falei, opa, peraí, a gente pode utilizar isso numa campanha de venda, porque ano que vem é ano de Olimpíada. Aí outras marcas de fora também estavam trazendo muito essa narrativa do glam, mais glamourosa, só que nesse meio do questão do tênis. Portanto, eu vi que estava tendo esse movimento, e aí a gente falou, não, vamos fazer uma ação disso então, vamos fazer uma campanha onde antes das pessoas começarem a criar esse tipo de campanha, a gente vai lá e vai criar. E foi o que a gente fez e deu muito certo. Nossa, deu muito certo. E esse é o ponto de visão que eu tô querendo mostrar pra vocês. É você analisar algo que estava acontecendo, tá no radar, opa, tá acontecendo isso, saber o que vai vir a acontecer. Talvez isso eu tive muito com a minha experiência em mercado de trader. Você saber o que está acontecendo é muito importante. Você sempre saber o que está acontecendo no mundo, num geral, para entender o que vai vir a acontecer, o que pode vir a acontecer. Por exemplo, você vai. Olha, eu tô levando os exemplos tudo, né, em pontas na outra, acho que até mesmo para mostrar como que o repertório é importante ter. Vou dar um exemplo muito real que está acontecendo agora. Se você for rodar, pelo menos aqui na região sul, for pegar a estrada, você vai ver que tá cheio, que nas estradas tem vários terrenos, várias terras com milho plantado. E todos os milhos estão muito bonitos. Por quê? Porque fez sol e chuva muito agora no começo do ano, a gente tá falando em 2025. Muito sol e chuva, a planta é o que ela mais gosta, então ela cresceu muito bonita, muito bem feita. Se você tem milho para vender, eu venderia agora. Por quê? Para você já segurar o valor da saca, porque quando começarem a colher, oferta de procura e demanda, você vai ter muita gente entregando milho porque produziu muito, então o preço vai cair. Se você já tiver feito uma venda futura, ou seja, se você já tiver vendido seus contratos agora, você vai conseguir garantir um preço melhor. Então, olha só como é importante você ir observando tudo que está acontecendo e você ter um bom repertório. Porque eu tô aqui falando de lançamentos digitais e ao mesmo tempo eu puxei lá um exemplo da agricultura. A agricultura que não tem quase que nada a ver. Mas é para você entender como é importante você fazer sempre essas análises. Você sempre estar atento ao que está acontecendo à tua volta e o que vai vir a acontecer. Porque a moda sempre volta. A gente vive ciclos. Então a moda volta. Tudo tem seu ciclo de começar a finalizar, começar a finalizar. Alguns se encerram para sempre, mas muitos deles são cíclicos. Começam, terminam, como as estações. Se você tem interesse em aprender mais sobre estratégia, eu vou pedir para você comentar aqui embaixo e vou deixar também o meu arroba para você ir lá e seguir, que eu tenho certeza que já se tiver bastante comentário aqui embaixo, a gente pode pensar numa masterclass, uma mentoria, alguma coisa mais individualizada para vocês que têm interesse em ser também lançadores ou estrategistas digitais. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir o canal, de deixar o seu like e nos seguir, que isso é muito importante. Beijo!